vamos pedir a bênção do nosso Deus, para que o Senhor nos ajude. Eu vou pedir ao irmão Tiago Nanuca, por favor, irmão Tiago, ore ao nosso Deus e peça a Ele que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Eu não sei se o microfone está por aqui com alguém. Está aqui, o irmão Rei já vai ajudar ali com o microfone. É necessário, irmãos, porque a captação não está pegando muito bem, né? A voz de todos os irmãos já me falaram isso. Então nós vamos ter o auxílio do microfone para que quem está em casa também possa nos ouvir bem. Amém? Junto com o irmão Tiago, oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, venha, Senhor, entrando na Tua presença, Senhor, te agradecer, Senhor, por essa manhã, Senhor, que o Senhor nos permite estar aqui na Tua casa, Senhor, para aprendermos mais, Senhor, da Tua palavra. Venho, Senhor, te pedir, Senhor, que o Senhor venha estar sendo com o pastor, Senhor, no estudo, que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria, Senhor, para ele, Senhor, para que possa, Senhor, transmitir, Senhor, a Tua palavra para nós. Sim. E que possamos, Senhor, cada um que está aqui ou na transmissão, que possa, Senhor, aprender, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. São essas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, irmão Tiago, pela sua oração. Irmãos, nós saímos a semana passada da aula tendo uma noção, e eu digo noção com muito temor e humildade também, porque, irmãos, quem sou eu para esgotar a história? Mas para ter um panorama, né, de história, para a gente poder entender como que era aquela nação, aquele povo, aquela cidade de Corinto. Aí nós falamos ali diversas coisas. O apóstolo Paulo chega na sua viagem missionária, se eu não me engano, a segunda viagem missionária, e aí em casa eu peço a você que leia Atos capítulo 18, e aí você vai entender a constituição, o início da história da igreja de Corinto, como a igreja se iniciou, está lá em Atos capítulo 18. A maioria das igrejas do Novo Testamento, você vai encontrar o início delas, como Paulo foi missionário, você vai encontrar no livro de Atos. Então faça uma pesquisa, porque isso vai te ajudar a dar bastante entendimento sobre algumas coisas. E eu não consegui falar isso na aula passada, mas eu quero falar isso aqui logo no início, na aula de número 2, tá? Antes da gente propriamente começar a aula. Irmãos, quando a gente olha para a história, a gente tem um pano de fundo. E aí eu falei para os irmãos do fundo do pano de fundo, né? O fundo do pano de fundo. Qual foi o fundo do pano de fundo? Paulo de Corinto, ele escreve Romanos, e Paulo escreve também 1ª e 2ª Tessalonicenses, se eu não me engano. E lá, Paulo dá diversos conselhos aos crentes sobre a vida, e principalmente sobre a questão de conduta cristã. O povo tinha um costume, e ele precisava ter um outro costume. Quando nós olhamos para o livro de Corinto, irmãos, de 1 Corinto, o apóstolo Paulo, ele logo de cara, ele vai dizer para nós no capítulo 1, que ele foi informado por algumas pessoas que havia contendas e divisões na igreja, né? Está lá no versículo 10 em diante. Então, ele vai dizer para esses irmãos que ele não foi pregar o evangelho para eles com sabedoria humana, e isso é muito importante, porque a sabedoria que nós utilizamos não é a nossa, mas é a sabedoria de Deus. Se o homem é convencido, ele é convencido por Deus. Eu posso fazer meu esforço, até certo ponto conseguirei, mas não conseguirei para sempre. E aí Deus é quem precisa convencer cada uma das pessoas, e é isso que ele está dizendo. E há o partidarismo na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, não, eu sou de Jesus, eu sou o melhor. Partidarismo na igreja, irmão, bagunça, confusão. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja, olha, eu me admiro de vocês, porque nenhum dom vos falta. Uma igreja, irmãos, que está ativamente empenhada com o conhecimento e o uso dos dons espirituais, né? Especialmente os dons espirituais. Paulo vai tratar isso também no capítulo 3, né? Ele vai falar no capítulo 5, e aí eu vou pular o capítulo 4, mas no capítulo 5, ele vai falar sobre algo, irmãos, que é importante.
É importante que na igreja haja pessoas maduras, pessoas que saibam discernir quem está pecando e quem não está pecando. E pessoas que não saibam só discernir, mas que tenham a ousadia de confrontar essas pessoas. Então, tinha um jovem lá, que ele estava tendo um caso íntimo com a madrasta. Vocês não têm gente aí que julgue essa questão? Se a pessoa não se arrepender, o que tem que ser feito? Conforme Jesus nos ensina lá em Mateus 18. Se você tem um problema, se o irmão tem um problema, tem uma luta, um pecado, uma dificuldade, vai e conversa com ele uma vez. Se ele não voltar atrás, conversa, leva mais um ou dois. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade se confirma. Ele não quis voltar atrás, leva-o à igreja, leva-o à assembleia. A assembleia, que é a igreja, que é o poder soberano para o desligamento de uma pessoa. E aí Jesus fala que aquilo que desligares na terra, não é a chave de Pedro que Jesus está dizendo. Aquilo que vocês desligarem, eu vou desligar no céu, certo? Vai ser desligado no céu. Por quê? Porque, irmãos, uma das coisas que o cristão deve valorizar é aquilo que cantamos. A nossa salvação em Cristo Jesus. Mas a nossa salvação em Cristo Jesus está baseada no perdão de Deus por todos os nossos pecados que nos atingiriam por toda a eternidade. E alguém que chega diante da assembleia e não põe o pé para trás ou fala, eu não vou mudar de vida, essa pessoa talvez não tenha o Espírito de Deus. Essa pessoa não deve fazer parte do convívio. E, irmãos, no capítulo 6, Paulo fala, vocês não conseguem ter pessoas que julguem entre vocês as coisas? Vocês estão levando os irmãos na justiça. Espera aí, vamos contratar um advogado, vamos lá na justiça. Aí vai. E não tem alguém aí espiritual no meio de vocês. Paulo vai falar sobre questões do casamento. E ele vai falar, irmãos, sobre as questões de amor e conhecimento no capítulo 8. Eu estou tentando ser rápido aqui, que ele vai tratar de diversos outros assuntos no capítulo 9, vai falar sobre tentação, como que a gente vence a nossa tentação, e aquele versículo, irmãos, que tanto nós gostamos de falar e que não pode ser um jargão para nós. Quer comais, quer bebais, 1 Coríntios 10, 31, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então isso não pode ser um jargão batista bíblico de Vila Rosa, né? É uma palavra santa. E aí, irmãos, começa aqui algumas questões importantes. Capítulo 11, Paulo vai falar da festa do ágape, que é aquele momento de reunir a igreja, de reunir o povo, de fazer uma comunhão com uma refeição, e depois disso a celebração da ceia do Senhor. Só que ele diz, eu não louvo vocês por isso. Agora, pastor, por que você está pintando esse panorama? Porque no capítulo 12, ele vai falar sobre os dons. E aí eu pergunto para você, irmãos, tem pessoas que se gabam tanto, eu tenho o dom disso, eu tenho um dom daquilo, mas vive brigando com os irmãos. Pessoas que vivem com um palmo de língua para fora, sendo fofoqueiro, falando mal de todo mundo. O uso dos dons espirituais e a minha vida, o dom espiritual na minha vida, requer a atuação do Espírito Santo de Deus. Como que pode uma igreja com tanto problema dizer, nós temos dons espirituais e fazemos os dons, usamos os dons espirituais na força do poder do Espírito Santo? Irmãos, o Espírito Santo não atua no meio de divisão. O Espírito Santo não atua no meio de bagunça. É fato isso. E o apóstolo Paulo, irmãos, escreve 1 Coríntios, não só para dizer dos dons espirituais, mas ele está dizendo para os irmãos, e não é só um puxão de orelha, mas corrigindo mesmo o povo, e dizendo, vocês estão indo na direção errada, vocês estão indo num caminho errado. Quando a gente olha os dons espirituais, e a gente, quem entende um pouco, né, não estou dizendo que eu entenda necessariamente, preciso aprender muito, aprendi estudando agora esses dias muita coisa, mas, irmãos, o dom espiritual revela muito mais do que eu e você possamos imaginar. É muito bonito quando a gente olha isso daqui e dizer, é o Senhor que opera, é o Espírito, é o Senhor que é Jesus, e é Deus quem opera. E essa palavra opera nesse texto, ela tem uma força muito grande, que é aquele que
torna, a palavra opera significa que ele torna efetivamente eficaz aquilo que ele deseja fazer. Através do Espírito Santo, Deus quer tornar efetivamente eficaz aquilo que ele quer fazer. Agora você olha para a igreja de Corinto, todo mundo aqui buscando o mesmo dom. Nós vamos falar disso na semana que vem. Tá? Se der tempo, hoje eu acho que não, mas a semana que vem com certeza. Todo mundo buscando o mesmo dom. Tinha um dom lá que todo mundo queria. Será que Deus quer dar o mesmo dom para todo mundo? Será que eu tenho que buscar o mesmo dom? E aí, irmãos, antes de entender essas coisas, a gente entendeu a história. E antes de entender os dons, a gente precisa saber o que são os dons. E eu falei no grupo da igreja, lá mandei perguntas para os irmãos, né, no grupo da igreja, falando o que os irmãos achavam. Muito obrigado pela resposta. Eu não agradeci lá para poder agradecer você aqui hoje, tá bom? Depois eu vou agradecer lá no grupo. Mas muito obrigado pelas respostas dos irmãos. E nós vamos comentar aquela enquete também, se der tempo, e também aquelas respostas, né, aquilo que eu perguntei lá sobre os dons. Os irmãos creio eu, vão compreender. Deixa eu me passar aqui. Não está indo, Bequinha? Não sei se é esse. Não foi. Os dois estão funcionando. Opa. São espirituais. Qual é dom e talento? Qual é a diferença entre dom e talento? Alguns responderam certo, está certinho. Qual é a diferença entre dom e talento? Irmã Miriam, rápido, fala bem alto, por favor. Será? Mais Deus, mais o talento, o dom mesmo, a pessoa muitas já nasce com esse dom. Todos nós temos o dom, o talento que nós temos que descobrir. Legal, tá certo, não está errado não, tá certo. Quem mais levantou a mão? Irmão Valmir, rapidamente, depois o Vinícius. Dom é como ela falou, nascemos com ele, mas podemos aprimorar, né? No dia a dia, buscando o segmento do Espírito Santo, né? Porque sem o Espírito Santo não há dom que resista, né? E os talentos é Deus que dá diretamente para aquele que ele quer. Talento é aquilo que Deus dá. Legal. Vinícius? Legal. Irmãos, quando a gente pensa em dom, a gente fala assim, dom, talento, nossa, aquela pessoa é tão talentosa, e a gente não está pensando um pouco na performance do que ela faz? Não tem envolvido isso? Nossa, como ela tem capacidade para fazer aquilo. Aquela pessoa tem o dom, né? Segundo o meu professor de música, na época que eu estudava música, ele falava que uma pessoa que tinha um ouvido absoluto era Tom Jobim, se eu não me engano. E uma vez ele, visitado por um outro músico, ele ouviu lá o sino de um trem tocando, e ele pegou aquela nota do sino tocando lá do trem, e ele colocou na nota dele. Ou seja, quando ele ia em si bemol, para ir longe, e dizia que mesmo cantando sinfonia dele. Em que habilidade, dom. Vamos pensando em dons espirituais. Então, qual é esse dom? Só que a gente tem que pensar uma coisa que é muito importante para nós: dons espirituais. E aí nós vamos falar, vamos totalmente lá no final. Deixa eu ver, estou apertado. Agora, o que é um dom? O dom, meus irmãos, é uma dádiva ou graça. É a charismata de Deus, ou carismata, ou carisma, como alguns falam, né? É o carisma, é a graça dada
concedida. Concedida por quem? Então, se a pessoa tem um dom que ela nasce com ela, esse dom não foi dado por Deus. Se a pessoa tem um talento que ela desenvolve ao longo do tempo, ela nasceu com aquilo, isso não foi dado por Deus. Porque o dom espiritual, ele é dado quando a pessoa entrega a vida a Cristo como Salvador. Então, o dom é espiritual. E só pode ser espiritual quando a pessoa entra na vida espiritual. Deu para entender? Se a pessoa não entrar na vida espiritual, ela pode até executar algumas coisas, mas isso nós não entendemos que é um dom. Alguém levantou a mão aí? Irmã Camila, fala bem alto, filha, por favor. Existe o dom de ajuda. O dom de ajuda, ele está no tangível ou no intangível? Você pode ajudar a pessoa simplesmente só ouvindo. Ouviu. Nossa, Helder, você é um camarada bom, hein? Elaine, filha, que bênção que você é. Carla, que bom, você me ouviu, você orou por mim. Você não falou nada, você só prestou ajuda. Vamos ver se entre hoje e a semana que vem, o tangível e o intangível fica mais tranquilo nessa sua boa pergunta. Tá bom? Boa pergunta. Vamos ver se a gente consegue aí, até o final, chegar num denominador. Irmão, Félix. Sim. Agora, o dom é tudo que é dado por Deus. Pode ser natural ou sobrenatural. Sim, é verdade. O que nós sempre pensamos, pegando o gancho com o que o irmão Félix está colocando, irmãos, o que a gente sempre pensa? Que às vezes uma pessoa que canta é o talento, é o dom natural dela. E automaticamente ela vai ter um dom espiritual de louvor. Ela vai se envolver. A tendência é que a pessoa se envolva. Só que, irmãos, Deus não vai se limitar só a isso. Se Deus quiser usar essa pessoa para ser misericordiosa, Ele vai usar. Se Deus quiser usar essa pessoa para ser um evangelista, Ele vai usar. Se Deus quiser dar um dom para ela, para ser alguma outra coisa, Deus vai dar. Então, nós sempre atrelamos aquilo que nós vemos com mais evidência na vida da pessoa, como dom, como talento, e que isso Deus pode transformar e potencializar
num dom espiritual? Pode, mas nem sempre Deus faz isso. Deus pode dar outros dons, e aí nós vamos entender quais são esses dons depois, quando a gente entender um pouco melhor a classificação deles. E nós, na semana que vem, nós vamos falar quais dons são. E aí vocês vão conseguir compreender um pouco melhor isso, tá? Mas pense nisso, o dom é uma dádiva. E essa dádiva não tem que estar atrelada simplesmente, somente aquilo que eu naturalmente faço. Porque senão Deus sempre vai usar só aquilo que a pessoa nasceu. Nasceu para quê? Para isso. Então, não. Deus, ele tem mais capacidade. Irmãos, isso é uma bênção. Aqui reside a alegria e a infelicidade, na minha opinião, porque eu já venho pregando isso há anos aqui, falando. Aqui vem a alegria e a infelicidade de muitos cristãos, de talvez não conseguir compreender isso. Então, graça concedida pelo Espírito Santo. Isso é de suma importância. Não está indo, Beca? Próximo. Então, se quiser virar aí para mim, eu agradeço. Irmão, se Deus concede, Ele tem um objetivo. Qual é o objetivo de Deus? Leiam lá, por favor. Aonde a gente vê isso? Nós vamos ler esse texto, mas a gente vê isso evidentemente em Efésios. Em Efésios capítulo 4 a gente vê isso. Qual é a questão? Eu até, na hora que eu estava fazendo a aula, eu até virei ao contrário essa caixa de texto. Qual é o objetivo? Embaixo, edificação. Então o que Deus vai colocar? Edificação. Para edificar, a gente precisa ter o quê? Alicerce. A gente precisa cavar fundo. Irmãos, Deus vai cavando no nosso coração e Ele nos deu em primeiro lugar a salvação. E aí Ele nos dá o selo do Espírito Santo. E aí o Senhor nos dá a capacitação sobrenatural, que é o quê? O dom espiritual. E isso vai fazer com que haja crescimento. Crescimento aonde? No corpo de Cristo. Irmãos, se plenamente usássemos os nossos dons espirituais, se plenamente nos deixássemos ser usados, a igreja estaria, com certeza, muito melhor edificada, e não é parede, são nossas vidas. Então, qual é a finalidade de Deus dar dons espirituais, dele conceder essa graça? Edificação espiritual. Preste atenção que tudo tem a ver com a questão espiritual. Então vamos fazer aqui só uma parte para ficar muito claro isso. Eu falei isso em outro momento, mas eu quero falar novamente, de repente reforce o conceito. Por exemplo, Luciano Pavarotti, ele tem dom, talento, ou ele tem um dom espiritual? Conceitualmente, o que a gente pode pensar? Que ele tem um dom e um talento. Mas, irmãos, o dom e o talento quando ele não é espiritual, eles são usados de formas diferentes. Luciano Pavarotti, ele louva e engrandece ao Deus de toda a glória? Agora, diferentemente de você, que pode dizer: o meu coração sofredor, refúgio seguro nele encontrou, seguindo os conselhos de amor do Pai, que do mal me chamou. Aí você pode cantar no templo do Senhor, você pode louvar ao Senhor pela sua grandiosa e benevolente salvação. Luciano Pavarotti canta e glorifica a benevolente salvação. Eu nem sei se ele é salvo em Cristo. Entende? Potencializar algo que ele tem, o Espírito Santo pode fazer. Ele vem, se converte, vai fazer parte da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Irmãos, eu gostaria de ver Luciano Pavarotti cantando o hino de número 521, dormindo no meu leito em sonho encantador, não seria magnífico?
Mas seria magnífico se Ele nos elevasse ao trono da glória, não pela sua voz, mas pelo uso que o Senhor está fazendo dele. Aí reside a diferença entre dom, talento e dom espiritual. Você fica maravilhado com quem? Nós vamos falar disso aí. Com quem que você fica maravilhado? É com a pessoa ou com aquilo que Deus está fazendo através daquela pessoa que te eleva ao altar da glória do Senhor? Enquanto o homem fica aqui, irmãos, Deus não aparece. Agora, quando Deus aparece, e é isso que Paulo está querendo dizer para a igreja de Corinto, vocês estão aparecendo demais. O Espírito não é o mesmo, o Senhor não é o mesmo, Deus não é o mesmo. Por que vocês estão aparecendo? Olha, irmãos, desculpa falar, né? Que bofetada, né? Bem dada. Vocês estão aparecendo muito. E, irmãos, aqui fica um cuidado que a gente tem que ter. O uso do dom é para edificação e tem que ser de forma espiritual e visa o crescimento do corpo de Cristo, tá? Tem que ser assim. Opa, nosso responda se souber. Olha ele de volta aí, né? O irmão Helder trouxe ele de volta aí, eu sei se foi o irmão Wanderson, os irmãos trouxeram ele de volta aí em aulas passadas. Responda se souber, vamos lá. Alguém consegue ler, irmão? Não estou enxergando lá não, estou ficando velho, hein? Dom espiritual tem a ver com o quê? Qual é a letra A? B? C? E a D? Quem acha que é A? Quem acha que é A? Dom espiritual tem a ver com os salvos. Tem a ver com os salvos. Quem acha que é A? A. Amém? Quem acha que é B? O que você falou, Gustavo? Para derrotar o diabo. Para derrotar o diabo, né? Quem acha que é D? Quem acha que é D? Levanta a mão aí, bem alto. Poucas pessoas acham que é D. C? Ah, tá, perdão. Quem acha que é C? Ixi, o irmão Félix está lá assim, ó, eu acho que é. A 1 e a 3? Irmãos, dom tem a ver com quem? Teoricamente, os salvos, talvez. Mas, irmãos, quem é que concede? Quem faz? Quem dá? Quem opera? Quem? Deus. Vocês entenderam? A irmã Rosa está falando que ela entendeu outra coisa, é isso? Sim. Pegadinha, né? Virou uma pegadinha, né? Mas não está errado dizer que tem a ver com os salvos. E é verdade. Exclusivamente tem a ver com os salvos. Aqueles que Deus salvou. Mas dom espiritual, a gente pensa na concessão, em tudo, exclusivamente ele tem a ver com o nosso Deus. É o que Paulo está querendo dizer no capítulo 12. Por quê, irmãos? As pessoas estão querendo buscar dons, fazer coisas. Tem pessoas que mostram-se espiritualmente ou numa espiritualidade elevada. Eu fui pregar numa igreja e eu não pude deixar de observar isso, e tinha a ver com a mensagem, né? Falando sobre santidade, sobre dedicação e falando sobre louvor. Um ministério de louvor veio à frente, eu estava sentado mais atrás, não era um domingo, eu estava sozinho, a Rose não foi comigo. E aí, irmãos, lá na frente a pessoa está lá. E aí, no banco, a pessoa está lá. De braço cruzado. Né? Tem pessoas que, por ter um dom, nossa, que pessoa espiritual. Parece que ela nem pisa no chão. Tá? Andando nas nuvens. Está de braço cruzado, cantando. Eu falo isso para os meninos aqui. Ministério de louvor, meu. Ministério de louvor não vai fazer performance na frente. Mas a mesma coisa que você faz aqui, você tem que fazer aqui também. Tá? O crente está lá, cantando, glória a Deus, aleluia, lá na frente, mas chega no banco, está lá conversando com o irmão do lado, fofocando, lendo
mandando mensagem no celular na hora do culto, né? Que não deve, né? Amém? Amém. E aí, o dom tem a ver com quem? Com Deus. Não está errado dizer que tem a ver com os crentes, tá? Então, a gente tem que pensar nisso propriamente. Por quê? Por que isso é importante? Eu admiro, irmãos, não aprendi a jogar ainda. Eu só sei mexer as peças de lugar. Mas pense no xadrez. Xadrez é um jogo fascinante, um jogo de estratégia. Cada peça tem a sua importância. Um peão pode derrotar, ele pode ganhar o jogo com um peão. E tem gente que se sente talvez inferiorizada. Na igreja, irmãos, nós não somos inferiores uns aos outros. Tem pessoas que exercem, fazem diversas coisas, mas todos somos importantes. Paulo vai dar essa analogia no capítulo 12, do corpo. A mão não pode dizer para o pé, eu sou mais importante que o pé. Né? A orelha não pode dizer, eu sou mais importante do que o nariz. Porque o corpo é um conjunto de órgãos que trabalha para a mesma finalidade. Agora, aonde Deus colocou você? Aí é importante você entender esse contexto, tá? Então, eu escolhi essa imagem justamente por isso, porque eu entendo ser importante essa questão para nós. Pode ver, por favor. Vamos pensar numa classificação para os dons, e eu quero ler com você do versículo 8 até o 11, e o irmão Helder leu. E o 12 também, porque a gente falou aqui de membros. Vamos ler, e nós vamos pensar numa classificação aqui. Principalmente pensando no versículo 6, mas eu quero ler do 8 em diante. Porque a um, pelo quê? É dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra ou do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. São 9 dons que Paulo lista aqui. Mas um só e o mesmo Espírito opera. Ele energiza. Tem essa condição também, né? Opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Essa palavra repartindo, ela aparece diversas vezes no texto. É a intenção de Deus de fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que Ele quer. Essa é a intenção dessa palavra, dizer, que eu quero, aonde eu quero. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. Eu quero pensar com você, pode ir para o próximo, Beca. Baseado aqui em 1 Coríntios 12, 6, numa classificação, 12, 4 a 5 para começar, né? A partir do versículo 4, perdão, eu quero pensar com você numa classificação simples. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa classificação de dons, mas eu quero pensar com você assim. Vamos ler todos juntos? Ora, próximo. E a estudando, irmãos, esse texto e observando as palavras, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o charisma ou charismata, ele é dividido em 3 partes. O conceder os dons é dividido em 3 partes. Primeira parte é a diaconia, é o serviço. Então, dom espiritual tem a ver com a diaconia, com os dons de serviço, que está no versículo de número 5, que também em outras traduções está escrito ministério. Há diversidade de ministérios, há diversidade de serviços. Também o dom espiritual tem a ver com energema, ou seja, aquele dom que é dado como um dom diferente do dom de diaconia. E há o faneroses ou paneroses, né? O que significa essas palavras, pastor? Pode ir para o próximo, aí fica mais fácil de você entender. Então são dons ministeriais, dons motivacionais
E quando fala-se de dons motivacionais, irmãos, não é que são dons para nos dar motivação, mas são dons que nos ajudam na realização do trabalho. São dons que às vezes um apoia o outro e o final, que um junto com o outro, edifica o corpo de Cristo. É o intangível com o tangível trabalhando junto, para a glória de Deus. Né? Então isso já vai dando um entendimento para nós sobre essa questão. E existe também os dons de manifestação, que é a faneroses, né, ou paneroses. Pode ir para o próximo, Beca, por favor. Os dons ministeriais que Paulo lista, e aí lembre-se disso, a minha ideia hoje, irmãos, não é tratar dom por dom. Nós vamos fazer isso na semana que vem, vamos falar um pouco. Não dá para falar dons por dons em uma aula, né? Ou 2, 3 aulas. Mas eu quero ler com você, Efésios 4, está aqui. Nesse texto de Efésios, irmãos, tem uma revelação muito bonita. Antes de nós lermos Efésios 4:11, leia comigo Efésios 1:12. Você sabe que o livro de Efésios, principalmente o capítulo 2, a graça, nós somos salvos pela graça, tudo isso aí, você sabe. Qual foi o propósito de Deus ter dado Cristo para nós? Ou em nosso favor, ou morrer em nosso favor. Capítulo 1, verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. O qual, ele vai falar do Espírito Santo, no versículo 13, no versículo 14 ele vai dizer, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Sabe, irmãos, o trabalhar de Deus, como é magnífico? Deus, sabendo a necessidade do homem, ele deu Jesus para a humanidade. Jesus, sabendo da necessidade da humanidade, de que precisaria realizar uma obra, ele deu o Espírito Santo para os salvos. E o Espírito Santo, sabendo que os salvos precisam realizar a obra, o Espírito Santo capacita cada um de nós a realizar a obra do Senhor. O trabalho de Deus, irmãos, é maravilhoso. E o livro de Efésios, ele revela essa intenção de Deus. A intenção de Deus dar Jesus, a intenção de Jesus dar o Espírito Santo e a intenção do Espírito Santo dar dons para as pessoas. Isso é tremendamente maravilhoso. Você compreender o livro de Efésios sobre essa ótica. Versículo 22 e 23 do capítulo 1. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça de quem? Cristo é o cabeça da igreja, amém? Que é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Versículo 21 e 22 do capítulo 2. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Irmãos, é maravilhoso. Para mim, irmãos, foi maravilhoso conseguir entender isso, que eu não tinha entendido isso ainda. Estudando os dons, consegui entender. Capítulo 4, verso 11. E aí vai falar de Jesus novamente. O que Jesus fez? Ele mesmo deu uns para, e outros para, e outros para, e outros para, e outros para doutores ou mestres. Esse texto de Efésios, ele está se referindo a dons
ministeriais. E aqui eu já quero dizer a você, nós os cristãos temos um ministério. Todos nós temos um ministério. Deus deu para alguns certos ministérios. E nós, os batistas, fundamentalistas, batistas bíblicos, talvez tenha sido batizado por sucessão como nós. Andou com Jesus 3 anos e meio. O apóstolo Paulo diz que ele andou com Jesus. A palavra foi inspirada por Deus. E ele diz que ele foi para o deserto da Arábia, por revelação, ele aprendeu de Jesus. Mas mesmo assim ele se sentia inferior aos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja. Mas ele recebeu Cristo lá no caminho de Damasco, foi batizado por Ananias, um servo que era um dos servos que andaram com o Senhor e que foi batizado por João. E aí eu particularmente, eu não consigo ver, irmãos, hoje, biblicamente falando, alguém que recebe a imposição de mão para ser um apóstolo. Eu não consigo ver. Então, apóstolo para mim já não existe mais. Agora, profetas, e aí a gente vai falar dessa questão de profetas na semana que vem. Evangelista, aquele que evangeliza. O pastor Israel é um evangelista nato. É uma pena, irmãos, nós temos o pastor Israel na condição em que ele está. É uma pena. Irmão Helder, Gustavo, né, família, nós que vivemos com o pastor Israel um tempo, lá em Inamar, irmãos, que homem tremendamente maravilhoso. Ele tem um dom. Deus deu dons para ele. Entre os dons que Deus deu, um ministério que ele tinha, era o ministério do evangelismo. E outros para pastores. Sou eu aqui, pastor. Palavra pastor aqui no texto significa boiadeiro. É aquele que vai levar um rebanho adiante, vai guardar, proteger, ensinar o caminho e prover mantimento para que o rebanho cresça. E os mestres são aqueles, ou doutores, aqueles que estudam, esmiuçam a palavra. E aqui, irmão, vem para mim uma bênção. Sabe qual é a bênção? A bênção da gente pôr o pé no chão. O pastor, irmãos, ele tem por Deus dado, e sou eu essa pessoa, ele tem por Deus dado a autoridade e a autorização de ocupar esse púlpito até hoje. Eu não sei amanhã, até hoje. Mas pode ser que na igreja existam pessoas mais capacitadas do que o pastor e que consigam se aprofundar na palavra. Essas pessoas são importantes. E elas também têm a vez. Só que o que alguns pastores fazem? Quem entende mais do que eu, sai para lá. Você entende mais? Então vai para outra igreja. E Deus está querendo dizer que esse grupo de pessoas que tem esses dons, elas são importantes para o quê? Porque qual é a intenção de Deus? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus quer o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. É isso, até que cheguemos no versículo 13, e aí você vai em diante lendo. Então, dons ministeriais são esses dons que o apóstolo Paulo lista aqui. 1 Coríntios 12, 28. Volta comigo lá em 1 Coríntios 12, versículo 28 a 30. 1 Coríntios 12, 28 a 30. A uns pôs Deus na igreja primeiramente. Então a base da igreja é apostólica. Se eu fosse você, pegava uma caneta e escrevia do lado desse texto, e do lado do texto que eu vou dizer para você agora, 1 Coríntios 12, 28 a 30. Qual é o texto, pastor? Lucas 6, 12 em diante. Lucas capítulo 6, verso 12 em diante, a Bíblia fala que Jesus passa a noite em oração e da multidão dos discípulos, ele chama a si 12. E preste atenção, da multidão dos discípulos. Essa multidão dos discípulos, na minha interpretação, conforme o contexto de Lucas, eram 70 discípulos que andavam com Jesus. Aqueles 70 que de 2 em 2 ele mandou ir e pregar o evangelho, as boas novas da salvação. Desses 70 ele fala assim: vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, vem tu, e a estes ele deu o nome de apóstolos. A base da igreja de Jesus
São os apóstolos. A uns pôs Deus, primeiramente na igreja apóstolos, em segundo lugar profetas, veja que é o mesmo que aparece lá em Efésios, está aparecendo aqui. Em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, está vendo? Agora já tem mais coisa aqui. Socorros, governos e por último, o que é o último? É a última coisa em todas as listas. E aí, o que o povo de Corinto mais buscava? A última coisa da lista. A última coisa da lista era o que eles mais buscavam em primeiro lugar. E tem uma outra coisa que está importante, e é o capítulo 14, Paulo vai dizer que é muitíssimo importante, que aqui no capítulo 12 ele fala que é a interpretação das línguas. 29. Porventura são todos apóstolos? Irmãos, só por o apóstolo Paulo fazer essas perguntas, já dá a entender para mim e para você de que eles não sabiam que eram os dons espirituais. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? A resposta é não. Nem todo mundo tem esses dons. Nem todo mundo tem essa capacidade. Agora, preste atenção numa coisa para você pensar e compreender. Efésios e Corinto. Corinto. Deus, ele dá o dom, por exemplo, de profeta. Ele dá o dom de profeta, ou um dom de profecia. Alguém que vai falar uma verdade em nome de Deus. Agora, lá em Efésios, como é um dom ministerial, Deus dá um homem que tem o dom de profecia para ser bênção no contexto da igreja. Deu para entender? Em Corinto, eu tenho o dom que vai ser utilizado na igreja. Mas lá em Efésios eu tenho o homem que é capacitado com esse dom, ou uma pessoa, ou duas, ou três, que são capacitadas com esse dom, e que elas usarão esse dom ministerial para a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, isso é de extrema importância, ter esse cuidado na interpretação. Aí ele vai falar no versículo 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode procurar os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Qual é o caminho mais excelente? Qual é o caminho mais excelente? E aí ele escreve o capítulo 13. Irmãos, me indigna ver um homem mundano escrever e cantar com... Pode, né? Porque liberdade poética pode, né? E o camarada cantar 1 Coríntios 13. E talvez muitos crentes saibam cantar a letra da música, mas não saibam falar o próprio texto bíblico. Sabe de quem que eu estou falando? Ainda que eu falasse... Irmãos, o que ele está querendo dizer? Vocês estão buscando falar línguas? E ele começa por aqui, ele não vai falar, vocês querem ser profetas, vocês querem ser apóstolos. Ninguém quer ser apóstolo, irmão, é engraçado isso. Quem é que quer ter o dom de apóstolo aqui, levanta a mão. Hã? O que, irmão? Repita, irmão Helder, por favor. Olha, irmão Helder, você saiu bem. Pastor, nós somos batistas, olha só. Não existe mais o dom. Irmão, ninguém quer ser apóstolo, irmão. Você quer receber 40 chibatadas menos uma? Você quer passar a noite no naufrágio? Você quer tomar pancada porque você está pregando o evangelho? Agora, irmãos, os apóstolos de hoje têm casa em Alphaville e anda de helicóptero. Ô, irmão, eu quero ser profeta, eu quero ser apóstolo também desse jeito. 2, 3 fazendas. Aí ser apóstolo assim é maravilhoso. Misericórdia, né, irmã Miriam? Irmão, o que é isso? Por essas questões das perguntas do capítulo 12, e Paulo colocar que há algo maior, está dizendo para esses irmãos, vocês estão vivendo a vida cristã de forma errada. Irmão, me perdoe dizer se você tem outra concepção.
É o que eu aprendi na palavra do Senhor. Dom espiritual não revela espiritualidade. Eu vou falar isso hoje e vou falar isso a semana que vem no culto da noite. Dom espiritual não revela espiritualidade. Deveria, mas não revela. Porque tem um monte de gente, irmão, que vem para a igreja, canta, ora, faz, mas chega lá fora, misericórdia, ele nem como crente ele é reconhecido. Nem como crente ele é reconhecido. Então, essa primeira classificação, dons ministeriais. Tudo bem? Então, o apóstolo, pode virar, Beca, por favor. Existem os dons motivacionais. Quais são os dons motivacionais? Lá em Romanos capítulo 12. Olha lá, Romanos 12. Essa classificação, irmãos, eu vi e gostei dela num autor chamado David Cornfield. Tem estudado ele também sobre dons. E ele fala sobre isso, eu achei muito pertinente, porque é uma classificação simples. Então você sabe que Deus deu dons ministeriais, cada cristão tem um ministério. Você tem um ministério a exercer diante de Deus. Em Romanos capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer: de modo que tendo diferentes dons, segundo o quê? Segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não pode ser, irmão, qualquer profecia. E tem gente, irmão, que está fazendo, ao invés de profecia, talvez, está dando profetada. Tem irmão que está revelando pecado do outro dentro da igreja. Tem irmão que não é esse tipo de coisa. Deus pode usar? Pode. Não limitamos o poder de Deus. Entenda isso, tá bom? Não é porque nossa igreja não tem um costume que a gente não respeita o costume que outra igreja tenha. Lá pode ser autêntico, sim. Mas nós vamos entender hoje e a semana que vem essa questão. A profecia, seja ela segundo a medida da fé. E a fé tem que ser sua. É o seu temor diante de Deus. Se é ministério, se é diaconia, seja em ministrar, se é ensinar, ou seja, se é trazer a revelação, a luz de um entendimento maior da palavra, que haja dedicação ao ensino. Irmãos, é gostoso quando você vê os irmãos vindo aqui, o Valdilson, o Wanderson, o Gustavo, o irmão Helder, eu, como outros irmãos e irmãs já vieram aqui à frente. E aí você ouve uma aula e fala assim: nossa, o professor realmente estudou, ele se dedicou. E a gente se dedica mesmo, amém? Nós nos dedicamos porque queremos ensinar. Então qual é a qualificação do ensino? Haja dedicação. Os dons motivacionais, eles precisam, não só estes, mas todos os outros, precisam também ser desenvolvidos. O que exorta? Use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. Lá em 1 Coríntios 12, 28 a 30, nós vemos que tem um dom de governo. Quem governa tem que saber governar, irmão. Nem todo mundo sabe. Nem todo mundo Deus deu essa capacidade. O que exercita a misericórdia, tem que fazer a misericórdia com alegria. Pedro vai dizer: cada um exerça o seu dom. Vamos dar uma olhada lá, 1 Pedro 4,10. Pedro usa a palavra no singular. Eu acho isso muito legal, você entender que há um singular aqui, porque ele não fala os dons. 1 Pedro 4,10, cada um administre. A palavra administrar aqui é a palavra que quer dizer economia. Cada um faça a economia do seu dom, né? A cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Então o dom é uma graça de Deus concedida. A multiforme graça de Deus, juntando esses textos, o que provavelmente, irmãos, Deus quer nos dizer é que com relação aos dons ministeriais você tem um, mas com relação aos dons motivacionais, você pode ter mais que um dom. Você pode exercer outras coisas, tanto saber presidir, como ser misericordioso, saber lidar com a finança, e por você ajuntar dinheiro, você ter o coração aberto para doar. São duas coisas que podem caminhar juntas. O Espírito Santo do Senhor vai potencializar isso no seu coração. Entende? Qual é o meu dom? Qual é o meu ministério? Eu tenho um ministério tal. Eu administro bem, eu guardo dinheiro, eu consigo. Eu sou fiel nas minhas contribuições, tenho sido fiel. Deus vai me dar mais. E Deus me dando mais, Ele vai abrir o meu coração
para que eu veja as necessidades no corpo de Cristo. E vendo as necessidades, eu não vou falar para o irmão, ô irmãozinho, budu de Jesus, vai para casa do jeito que você está e vamos orar. João fala isso. Você vê a necessidade do seu irmão? Vai lá e haja. Os dons é para isso. Vinícius? Então, vidente, normalmente, pensa assim, ó, partindo do pressuposto daquilo que a gente já disse. O dom espiritual é algo que você administra para abençoar as pessoas. O vidente, ele, por exemplo, vai ler a sua mão e vai te falar algumas coisas. Ele vai jogar um pó lá, uma fumaça, e vai te dizer alguma coisa. E você vai fazer o que em relação a ele? O que normalmente se faz em relação ao vidente? Dom espiritual é para se usar em favor dos outros sem pagamento. Deus condena o vidente, porque muitas vezes o vidente ele não vai falar algo que é de Deus, é só para enganar, e aquilo que Deus coloca no corpo através do Espírito Santo é o que vai abençoar a vida das pessoas. Interessante, falando da profecia, propriamente dito, não é profecia de falar de futuro, que Paulo fala aqui, mas é a pregação da palavra de Deus, é anunciar o Senhor Jesus como Salvador. E a palavra profecia é usada como algo que Deus quer revelar que está oculto. Eu vou pregar hoje, ninguém sabe o que eu vou pregar, a não ser eu e Deus. Aí quando chega aqui na hora do culto, por exemplo, se o pastor prega e fala sobre pecado, sobre santidade, o que? Alguém contou para o pastor. Pastor... Não, pastor, aquela mensagem foi para mim. Nossa, o pastor veio agora, mas foi bem nos bosses. E é assim, irmão. Por quê? O Espírito Santo revela ao Espírito que está aqui, ilumina. Nós não falamos que revela, né, exclusivamente. Hoje o pastor, nós entendemos de iluminação. O Senhor nos ilumina porque já está revelado aqui, ó. A palavra toda já está revelada. E aí o Senhor transfere o conhecimento para a igreja. Essa profecia é a pregação do Evangelho, a transformação de uma verdade bíblica lá de trás, que é contextualizada e ela se torna verdade para a sua vida hoje. Entendeu? Então é bem diferente, tá? Semana que vem eu vou fazer o esforço para lembrar e falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom, Vinícius? Vou fazer o esforço aí para lembrar. Beca, vira para mim, por favor. Acho que já está no meu tempo, né? Dom de manifestação. Dom de manifestação. 1 Coríntios 12, 7 a 11, nós já lemos. São 9 dons que ali você vai ver a manifestação do Espírito. O Espírito vai se manifestar. De que forma o Espírito se manifesta? Ele vai se manifestar concedendo algumas habilidades, algumas questões importantes para as pessoas que estão neste corpo. E a ideia, irmãos, sempre por trás de tudo isso é a edificação. Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, só para a gente ganhar tempo. Tentar aí, pode ir para o próximo, Beto, tá bom? Eu prometo para os irmãos que eu volto aqui para a gente falar, mas esse final agora, que eu quero dedicar aqui mais uns 3 minutinhos com você, ou 5 no máximo, professor Sir Moelder ali me conceder, para que eu possa fazer esse encerramento. Aproveita, né? Obrigado, irmão. Os irmãos conhecem essa escultura? Já ouviu falar dela? Oi? Isso, o irmão Helder falou aqui. É o Davi ou David de Michelangelo. Michelangelo era um grande escultor, né? Pode ir para o próximo, Beto. Davi é grande escultor. Eu peguei essa imagem, não é a melhor imagem, mas é que se pegar a imagem toda, ele está nu, né? Então fica meio estranho, né? Para colocar a imagem dele aqui toda nu. Michelangelo, ele tinha com ele mesmo que ele era uma ferramenta de Deus. E ao apreciar a obra dele, falaram para ele: Michelangelo, o que você fez? Não, o Davi, que é o Davi bíblico, ele tá retratando o Davi, o rei Davi de Israel. Ele falou assim: Davi estava lá, eu só tirei aquilo que não é mármore. E a escultura está aí, bonita, do jeito que você está vendo. Olha só, irmãos, eu tirei aquilo que não é mármore. Davi está lá. Pode ir para o próximo, Beca. Irmãos, qual é a diferença entre dom e talento? O dom é quando Deus se manifesta mais do que a pessoa. Deus deu o Espírito Santo para você, na sua conversão. E aí o que acontece? O trabalhar do Espírito Santo é isso, é tirar o Valfrido. Cada dia, Deus está querendo tirar o Valfrido para que apareça o que está lá dentro. E o que está lá dentro? O Espírito Santo. O dom espiritual precisa ser evidenciado pela atuação do Espírito. É quando sai eu
e entra o Espírito em ação. Então, irmãos, dom espiritual, ele é qualificado como espiritual porque a pessoa não pode se manifestar. Não há manifestação do ser humano, tem que ser a manifestação de Deus. Próximo. Dom e talento. A pessoa nunca vai se destacar, não deve se destacar. E é interessante quando a gente ouve alguém, sempre um dos dons que mais nós apreciamos sempre, às vezes, são os irmãos cantando, né? As pessoas cantando. Aí quando você olha e fala assim, nossa, que maravilhoso, você arrebentou. A gente até brinca às vezes, né? Você arrebentou, você não. Deus agiu através de você. E nós fomos elevados da terra até o céu. Porque a pessoa usou e colocou o dom, a habilidade dela à disposição do Senhor. Ela deixou-se usar. E toda a igreja, todo o corpo foi abençoado. É menos de nós. Próximo. Nós não ficamos simplesmente como ouvintes quando a pessoa está ministrando. Nós não ficamos simplesmente aqui. Nós nos sentimos elevados. Quando você entra na igreja, você vem de um jeito, mas normalmente, e eu não vou dizer que seja sempre todos os dias, mas normalmente você deve sair daqui elevado. Eu tive uma experiência maior e melhor com Deus hoje. Eu tive um encontro com Deus. Estávamos na nossa igreja, muito nós cantamos. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E nós, irmãos, temos marcado um encontro com Deus? Temos ouvido e visto Deus agir em nós, através de nós e através das pessoas? Próximo, Beca. Só para você entender a diferença entre um e outro. Do talento não fiz. Nós não ficamos maravilhados com a pessoa, mas nós ficamos maravilhados com o Deus a quem essa pessoa serve. Sempre, irmãos, eu lembro que eu preguei algumas mensagens falando sobre isso. Nós temos que chegar na Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa e sairmos daqui maravilhados com Deus. Aquele espírito de contemplação. Você vem assistir culto na igreja? Não, a gente não vem assistir. A gente vem prestar um culto. E prestar um culto é sair daqui maravilhado, em êxtase. O Senhor falou ao meu coração. O Senhor me derrotou nesta noite, nesta manhã. O Senhor falou, não falou através da palavra, mas falou através de mim, através de uma oração. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso seguir um caminho diferente. E hoje, irmão, o caminho diferente para nós é usar nossos dons, nossas habilidades. Próximo. Menos de nós, mais do Espírito. Menos de nós, mais do Espírito. O dom, ele se desenvolve por andar no Espírito. Você pode desenvolver todos os dons, andando no Espírito. Agora, se você não andar no Espírito, talvez o que você esteja utilizando seja o seu talento que você, por esforço próprio, tem desenvolvido ao longo dos anos. Cuidado, porque Deus quer que você ande pelo Espírito. Andar em Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Deus quer que nós andemos em Espírito. E para andar em Espírito, tem algumas matérias que a gente precisa fazer na vida espiritual. Primeira matéria, oração, leitura bíblica. Dentro da oração, eu já ensinei aos irmãos a confissão instantânea. Pecou, confesse na mesma hora. Pecamos no varejo e na hora de dormir, sentado ou deitado na cama, Senhor, perdoa os meus pecados. Não é perdoa os meus pecados, você pode até orar sim. Tudo bem, Deus sabe do seu coração, mas Senhor, eu pequei, eu olhei, eu fiz o que não devia fazer, eu xinguei, eu briguei. Molda o meu coração. Menos de mim e mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Irmãos, a verdadeira espiritualidade do dom é com isso. Não é assim, eu tenho um dom, nossa, que maravilhoso, que habilidade. Não. O que o Espírito, o que Deus está fazendo e agindo através da minha vida, através da minha pessoa? Entende por que aqui reside a alegria e a infelicidade de muitos cristãos? Muitos cristãos não querem usar seus dons, não usam. Quando podem usar, negam não a igreja, mas negam a Deus. Nós estamos negando a Deus que Ele nos use. E agir assim, irmãos, talvez seja agir na carne. Tome cuidado, tá bom? Por quê? Porque você está desenvolvendo seu talento. Pode ser que seu talento está sendo utilizado e não o seu dom propriamente dito. Irmão Denival? Eu vi. Talento, né? É Deus que dá. Pegando a passagem do Senhor lá, que dá os talentos, né? Servo a um Deus Pai, um Deus Filho. Eu posso comparar com os dons? Não. Não, é que não progrediram, não. Embora haja essa aplicação, meu irmão, embora haja, e eu peço até perdão aos irmãos, porque talvez eu já tenha feito essa aplicação, por falta de conhecimento. Aí Jesus fala, você podia ter negociado com o meu dom, você podia ter dado aos banqueiros,
O dom, ou seja, vai e negocia. Com o dom de Deus não se faz negócio. Então, o dom, a habilidade espiritual, embora você possa aprender, ter habilidade, por exemplo, eu tenho não sei se é um talento, eu toco. Toco, né? Graças a Deus que eu não toco mais, faz tempo, né? Graças a Deus, né? Mas eu toquei aqui vários anos, poderia me esforçar muito, e quanto eu tinha que me esforçar para desenvolver essa habilidade. Mas meu dom é o dom da palavra, dom de ensino. É isso que Deus me chamou para o ministério. É uma coisa. E lá a passagem, a negociação com um bem material é diferente. Tá bom? Estou errado? Se eu tiver errado, não sei se tiver. Os irmãos podem falar, tem uns irmãos aí que têm mais sabedoria. Eu vou dar uma lida, uma estudada. Se eu estiver errado, eu vou vir aqui, semana que vem, pedir perdão aos irmãos e ensinar o correto, tá? Mas não é essa aplicação que se tem lá. Quando ali simplesmente tem a palavra talento. Aqui, irmão, dom espiritual, graça. Graça é graça. Charis, né? Lá a palavra provavelmente deve ser outra, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha e mando para o irmão, posso mandar até no particular ou no grupo da igreja. Acho que é o último slide, Beca. É isso aí. Amém? Irmão, se tiver dúvida. Amém, irmãos? Creio que você foi abençoado, aprendeu, né, sobre
esse assunto da palavra de Deus. E se fosse você, ao longo da semana, enchia o pastor de perguntas. Faz isso. Marca aí a partir de terça-feira, porque amanhã é o dia de folga dele. Terça-feira começa a mandar pergunta para ele, ó. Aí ele vai trabalhar mais na semana e no domingo vai vir até mais preparado aí para dar prosseguimento a essa aula. Enquanto em instantes nós vamos cantar o cântico Mover do Espírito, e nós temos uma visitante conosco aqui. Está aí ao lado da Jéssica, a sua prima. Apresente, por favor, Jéssica, por favor. Ou ela se apresente, coloque-se em pé, por favor. Como? Ah, Tatiane. Ah, Tatiana, e ela é de Minas. Terra boa, hein, Tatiana? Ó, terra boa, viu? Muito obrigado pela sua presença, tá? Espero que você, estando por São Paulo, sempre apareça aqui para nos visitar. Vai ser uma alegria revê-la, tá bom? Muito obrigado. Vamos nesse instante louvar ao nosso Deus com o cântico Mover do Espírito. Já temos a letra aí? Coloca-se em pé, por favor. Ou ainda não? A Rebeca está ali, dedilhando, procurando. Os meus... aguarde um minutinho. Creio que vai ser muito abençoador. Vou fazer algumas perguntas para o pastor ao longo da semana, viu, pastor? Vou mandar lá e o pastor vai nos ajudar na resposta. Enquanto ela coloca ali, nós vamos aproveitar e fazer uma oração para aquelas pessoas que estão aniversariando ou que aniversariaram aqui ao longo da semana. A gente tem, no dia 6, nós tivemos o irmão Antônio Reis e o irmão Roberto. No dia 7, fizeram 64 anos de casado, irmãos. Eu pensei que eu tinha muitos anos de casado, mas depois quando eu vi 64, eu falei, ixi, estou na adolescência do casamento ainda. O pastor Álvaro e a irmã Mércia, não é? Que bênção, né? A gente ter exemplos desses, vivos assim entre nós, né? E bodas de Fabulita, o fabuloso, né? Fabulita, né? E hoje, cadê a Tainá? A Tainá não está aí não, né? Não veio? A Tainá está aí? Não. Hoje a Tainá está fazendo aniversário, completando mais um ano de vida, e também o Ismael Teixeira. Amém? Nós vamos estar nesse instante fazendo uma oração. Vou pedir para que o Davi... Ô, irmão Félix, fazendo hoje também, irmão? Fez ontem? Puxa, que bênção, viu? A alegria está com o irmão, está com a gente, para a gente poder compartilhar junto aqui a sua alegria de mais um ano de vida. Davi, você ora ao Senhor? Agradeço a esses aniversariantes aqui. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, Pai bondoso, graças te damos, meu Deus, por esse dia, por estarmos, ó Pai, reunidos em Tua Santa Casa, querendo, ó Pai, conhecer mais de Ti, ó Pai. Amém. Querendo, ó Pai, esse desenvolvimento, esse amadurecimento espiritual, ó Pai. Desde já te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um presente nesse momento, aos que estão em suas casas, ó Pai. Querendo, ó Pai, essa motivação e querer aprender mais de Ti, Pai amado. Amém, Jesus. Em específico, ó Deus, venho te agradecer, ó Pai, porque o Senhor, com as suas misericórdias, renovou, ó Pai, bênção sobre a vida desses irmãos que aqui foram citados, ó Pai. Mais um ano de vida, mais um ano, ó Pai, na vida matrimonial, ó Deus, do pastor Álvaro e da irmã Mércia. Pai, abençoe esse casal que tanto tem nos abençoado, Pai amado. Amém. Dê graça, Pai, pastor Álvaro, força para eles, ó Pai, sabedoria para a irmã Mércia, ó Deus, que eles ainda possam, ó Pai, com toda a força, com todo o amor que eles têm pela Tua obra, ó Pai. Amém, Senhor. Estar fazendo presente aqui quando puder, para o Pai estar nos abençoando, se assim o Senhor permitir, Deus amado. Amém. Continue, ó Pai, fortalecendo a vida deles, ó Pai, dando ânimo, dando graça, ó Pai. E continue, ó Pai, colocando em nossos corações essa vontade, ó Pai, de ajudá-los, essa vontade, ó Pai, de lembrar deles em oração, porque são pessoas tão especiais para nós, Pai Amém. amado. Te pedimos também por essas pessoas que fizeram aniversário durante essa semana. Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por teu amor ser derramado na vida deles, Deus. Sim, ó Deus. Que esse novo ano, esse novo ciclo, Deus, cada pessoa que aqui foi citada, ó Pai, eles possam, ó Pai, ser melhores do que o ano passado, ó Pai. Ser melhores, ó Pai, a cada dia. E assim, através da vida deles, ó Pai, através das bênçãos que o Senhor dá para cada um de nós, eles possam, ó Pai, iluminar, mostrar Cristo Jesus através da vida deles, Deus amado. Te peço, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, conduzindo cada passo, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, cada dia mais, cada vez mais, estar sendo usados pelo Senhor para, ó Pai, demonstrar o seu amor que tanto tem nos amado, Deus. Amém. Muito obrigado por tudo que aqui já tem feito, ó Pai, pela aula, pela ministração, pela dirigência. Pai, muito obrigado. Te pedimos que o Senhor esteja abençoando durante o restante deste dia, meu Deus. Pois é em nome de Cristo Jesus, o qual pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar, mover o Espírito?
Amém? Poder sentar, por favor? Irmãos, hoje nós tivemos aqui nesse culto 52 pessoas. Amém? Domingo passado nós tivemos 42 pessoas. Hoje vieram 10 a mais. E por que a gente fica contente? Por ter 52 pessoas? É por causa do número? Não. É porque o pastor falou. É para a edificação do corpo de Cristo. Porque as pessoas que estão aqui estão sendo edificadas, né? É por isso, é isso que nos alegra. E é isso que a gente é motivado a fazer esse trabalho para o nosso Deus. No próximo domingo, vocês viram hoje que a mocidade cantou aqui maravilhosamente. E no próximo domingo, as senhoras, o Ministério das Senhoras estará apresentando um especial aqui no nosso culto matutino. Culto hoje às 19h30. Não falte. Se tem 52... 19, voltando. Culto noturno às 19 horas. Amém? E se você esteve aqui hoje, pela manhã, com certeza você vai estar à noite. E não vamos ter apenas 52, mas 100 pessoas no mínimo. Amém? Vamos encerrar nesse instante com a nossa divisa. Primeiro estarei orando, depois estaremos fazendo o encerramento com a divisa da igreja. Pai, nós queremos e louvamos o Senhor por esses momentos maravilhosos que tivemos aqui aprendendo a Tua Palavra. Obrigado pela exortação, pela edificação que tivemos. Nos ajude a viver de forma motivada, vibrante, alegre, impactados pela Tua Palavra. Nos conduza em paz, ó Deus, até o nosso lar. E nos proteja e nos livra de todo mal. E obrigado por todos os irmãos que estiveram aqui recebendo da Tua Palavra. Nos dá, Senhor, um desejo